juízo final. Eu me sinto feliz, né? Que agora a gente tem essa novidade, né? Estamos transmitindo ao vivo. E quem sabe um dia há coisa, né? Por enquanto é só ao vivo. Quem sabe há coisa. Audiovisual. Audiovisual. E eu quero já mandar, né, a paz do Senhor para quem estiver escutando. Pode ser apenas um, né? Pode ser apenas uma mulher samaritana que venha buscar água lá no tanque de Jacó, lá no poço de Jacó. Saiba que Jesus chegou antes, né? Marcou um encontro com você sem você saber. Meus irmãos, eu convido vocês para a gente abrir no livro de Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11. A partir do versículo 11. Quem achou a lapiseira da Eu. A partir do versículo 11. Vamos ler, irmãos, Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. De quem é esse lápis? Nesses tempos, a irmãzinha querendo entrar ali, ó. Nesses tempos em que está em moda o evangelho da prosperidade, nesses tempos em que está em moda o evangelho da falsa prosperidade, é fora de moda falar sobre juízo final. Nós estamos sendo provocados a falar
Nós não estamos falando por livre e espontânea vontade. Nós estamos sendo provocados. Porque na lição tem um assunto que se chama juízo final. Porque faz muito tempo que eu ouvi falar sobre isso aqui. Para falar a verdade, nunca mais eu vi um pregador, seja lá quem for, nem esses dos Gideões ou no centro dos Gideões, que abra a Bíblia no livro de Apocalipse e diga: olha, hoje, gente, a gente vai falar sobre o juízo final. Até porque é uma mensagem que não vende DVD. É uma palavra que não dá ibope. Só que se a gente falar, ou se a gente deixar de falar, o juízo final acontece. Vai acontecer. Então não adianta a gente omitir essa verdade, esconder essa verdade, porque ela existe. O mesmo Deus que diz que vai nos abençoar e que nos abençoa e que está conosco se nós passarmos pela água ou pelo fogo, é o mesmo que está sentado nesse trono branco, de onde o céu e a terra foge e não tem coragem de encará-lo. Então é melhor a gente ver o Senhor agora. É melhor a gente ter a visão de Isaías agora, no tempo da graça. Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Então é melhor a gente ver o Senhor agora, nos dias de hoje. Nem que a gente diga: ai de mim, que vou perecendo, do que esperar para esse dia. Amém, irmãos? Interessante é que, se os irmãos veem a sequência dos acontecimentos, a gente vê que Deus é tão grande em misericórdia que ainda dá essa colher de chá para o homem ser julgado. Se você vê aqui, ó, no livro de Apocalipse, se os irmãos quiserem nos acompanhar, é bom, né? Para a gente ficar em sincronia. No capítulo 19 e no versículo 20, a Bíblia diz que a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos. Eles não tiveram direito a juízo final. Eles foram lançados vivos. Não esperou nem morrer, desceu vivo no ardente lago de fogo e de enxofre. No versículo 10 do capítulo 20, diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Foi fazer companhia ao anticristo e ao falso profeta sem ter direito a julgamento, porque ele já está julgado.
Mas esse Deus é tão grande, tão rico em misericórdia, que ainda dá a oportunidade de abrir o livro e dizer: olha, teu nome está escrito ou teu nome não está escrito, para você ver, ter a prova, o porquê que você está indo. Deus ainda dá essa gota de misericórdia ao homem, dele ser julgado, para ele ir consciente. Para ele ir consciente. Eu quero desse aqui, tia. Uma das poucas coisas que eu tirei da lição da revista, dificilmente eu tiro alguma coisa daqui. Dificilmente. Mas eu gostei dessa introdução aqui, que diz que Adolf Hitler, né, aquele ditador alemão, que para não passar pelo julgamento na cidade de Nuremberg, ele se suicidou. Matou cerca de 6 milhões de judeus, fora outras pessoas também, que ele não só matou judeu. Fez aquele fuzuê todo, matou muita gente inocente. Quando ele viu que estava perdido, se suicidou. Escapou do julgamento em vida. Mas a Bíblia diz que está aqui, ó, no versículo 12: e vi os mortos, grandes e pequenos. Esse grande e pequeno que ele fala aí, É imposição. Fala de classe social. Não, pode ficar à vontade. Então, gente, eu quero dizer para vocês, eu quero dar uma boa notícia para vocês. E o Evangelho é isso, é boa notícia. Boas novas, boa notícia, boa mensagem. Há um julgamento. A Bíblia nos garante que existe uma certeza de um juízo, de um julgamento. De que as injustiças cometidas no mundo de hoje e no mundo antigo, nos antepassados, todas as injustiças que ficaram impunes serão julgadas. Nós vivemos, irmãos, num país corrupto, num país onde não existe lençol para cobrir o enfermo, porque o dinheiro desse lençol está na mão de um cachoeira, de uma queda d'água. Foi desviado. E essas injustiças, que muitas das vezes a gente vê e a nossa alma se enoja, chora. E de 2 em 2 anos tem eleição nesse país, nessa terra, que diz que é uma terra abençoada por Deus, porque não tem terremoto, não tem maremoto. Mas eu pergunto a vocês, que terremoto maior é esse de ver pessoas jogadas nos corredores dos hospitais porque não tem um leito e porque não tem condição de ser tratado em um hospital, em um sírio-libanês da vida? Que terremoto maior do que esse? Que maremoto maior saber que o dinheiro que poderia ser investido em benefício para todos só fica no bolso de alguns. E a gente vê de 2 em 2 anos a mesma conversa, a mesma história, e o pessoal dizendo: você tem que saber votar e não sei o que, bababá, aquela história. E você vê que entra e sai, e justiça não é feita.
Mas eu digo a vocês, essa justiça um dia vai ser feita. Não adianta. Você que mete a mão naquilo que não é seu. E por causa disso, muita gente está aí na senzala da vida, na sarjeta da vida, e você morre engravatado, rico, feliz, aplaudido, se passando por cidadão de bem. Cuidado! Se não se arrepender e não se converter ao Evangelho de Jesus, o grande trono branco vai se encontrar com você. O homem do trono branco vai se encontrar com você. E com ele não existe CPI que vire pizza. Não, não existe. Tudo está escrito. Ele não precisa de Bill Gates nem de Steve Jobs para fazer computador e armazenar os dados da humanidade desde o dia em que o homem foi criado. Tudo está patente, visível, como se acontecesse hoje aos olhos dele. E verdadeiramente, para que não haja nada que livre. Então essa certeza de justiça, meu filho, você tem. A minha oração é para que você se converta antes. Se encontre com o Evangelho antes. Porque senão, essa certeza de justiça vai encontrar com você. E olha que não é Deus que está te julgando, não. Vamos abrir aqui no livro de João. Versículo 47 e 48. João 12, versículo 47 e 48. Quem achou pode ler. Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não o julgo, pois eu vim para salvar o mundo e não para o julgar. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem já tem quem vai julgar. Já tem quem vai julgar. As palavras que eu tenho dito serão o juízo dessa pessoa. Veja só, vou reler na minha tradução aqui para vocês verem. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Eu não julgo ninguém. Isso foi quem falou, foi Jesus. Eu não vim para condenar ninguém. Agora, a simples exposição, quando você fica exposto, quando o seu ouvidozinho fica exposto ao que eu falo, e o seu coração não crê no que eu falo e rejeita a minha palavra, não sou eu que vou julgar. Naquele dia, as palavras que eu falei serão trazidas à memória. E a gente já pode perceber qual é o livro que vai estar lá nos olhos. Que ele vai olhar assim, vai dizer, epa, olha, está escrito isso. Olha o livro. Exato. Tem outro livro. Exatamente. Então veja só, irmãos, isso é perigoso demais. Você se expor à palavra, se você não tiver disposição de obedecer, a simples rejeição, a simples falta de disposição para obedecer a palavra,
você já está trazendo condenação para você. Olha o perigo. Ou seja, você se expôs à palavra e ao mesmo tempo você não levou a sério. Essa palavra que foi falada aqui, que você não guardou, vai se encontrar com você um dia. A simples exposição. Quando o Joinha fala alguma coisa aqui, né? Joinha ou qualquer irmão que fala alguma coisa aqui da palavra, e assim, e se qualquer um de nós disser no coração, eu não aceito, eu rejeito isso. Isso é besteira. A simples indisposição de não obedecer já traz juízo. É como a Santa Ceia, que diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Pronto. Você aqui está na mesa do Senhor. Não precisa ter um cálice com suco de uva e um pedaço de pão. Ali era só uma representação. Mas todo dia, quando você vem ouvir a palavra, você senta na mesa do Senhor para cear. Só que só é válido isso se você estiver em comunhão com os membros do corpo, que não é os cartões de membro da vida, mas são as pessoas de carne e osso. Porque cartão de membro não fala e nem congrega em canto nenhum. Entendeu? E ao mesmo tempo, se você está em comunhão com os membros, que são as pessoas, você também tem que estar em comunhão com a cabeça, que é Cristo, a cabeça do corpo, que é a igreja. Se isso não for verdade, quando você toma do pão ou bebe do cálice, você está tomando juízo para você. Então é a mesma coisa quando você vem aqui e escuta a palavra e ao mesmo tempo sai com o coração fechado. Essa palavra vai se encontrar com você. Mas não é só a palavra que julga. Veja aqui, Mateus. Mateus capítulo 12. 12 também. Versículo 36 e 37. Mas eu vos digo de toda a palavra ociosa que os homens disserem, não lhe dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Não é só a palavra de Deus que julga, não, gente. As nossas próprias palavras nos julgam. É por isso que ele diz, no versículo 34, ele diz: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso a boca fala. Então, quando ele diz toda a palavra ociosa, ele está dizendo fruto de uma mente desocupada. Não é só a palavra de Deus, você ouvir a palavra de Deus e rejeitar. Mas se você fala alguma coisa, se você tira alguma coisa, enquanto está dentro, então enquanto está guardado, você é dono do pensamento
pensamento. Mas você se torna escravo da palavra quando ela sai da sua boca. E aí você pronuncia ou juízo ou bênção para você. E é por isso que Jesus diz: por duas palavras serás condenado ou serás justificado. É por isso que tem que ter muito cuidado, né? Eu já vi, eu acho que os irmãos já viram pessoas que chamam seus filhos de praga, de peste, de tudo quanto não presta. Já viram? Aí quando cresce, aí ele se cumpre na vida do filho exatamente aquilo que ele profetizou quando era criança. E aí ele vem para a igreja chorar, pedir oração. E ora, e não acontece nada. Perde o filho. Porque por duas palavras, na época que você teve a oportunidade de estender a mão, meu filho, você não precisa correr atrás de cargo para ser pastor, não. Deus já te chamou para ser pastor e pastora da tua casa. É só tu já usar o cajado e a vara que Deus te entregou. Abençoa teus filhos. Estende a mão. Faz como os antigos, quando a Bíblia diz que Moisés dizendo: olha, no caminhar, no levantar, sinaliza para ele, nos umbrais das tuas portas, escreve a lei, aleluia, nos braços, na testa, para que ele não esqueça. Glória ao nome de Jesus. Ao invés da gente deixar a televisão dizer o que os nossos filhos têm de ser, somos nós que temos que falar palavras boas, porque pelas tuas palavras, quando nós deixamos, não precisa você nem abrir a boca, mas basta você deixar de fazer o que é para você fazer e entregar a outro a responsabilidade. Você pode estar entregando o seu filho na mão de Satanás. Aleluia. Você foi para ser chamado para abençoar. Sua boca é para abençoar. Deus não quer te encher de bênçãos. Ele quer que você seja uma bênção. A grande diferença da vida de Abraão era porque Abraão não vivia correndo atrás de bênçãos. Aonde ele pisava, a bênção chegava junto. Glória ao nome de Jesus. A terra era seca. Se Abraão pisasse na terra, começava a chover e nascia. Glória ao nome de Jesus. Mas tem crente correndo atrás de bênção, mas como se ele é uma maldição em carne e osso. Eita, glória a Deus! Glória a Deus. Ou vocês estão pensando que tem crente que não vai se apresentar diante do trono branco? Vai. Se eu não tiver cuidado da minha vida, eu vou estar lá. Então é noite, é momento de nós pedirmos a Jesus misericórdia. E de nós fazermos uma reflexão na nossa vida. A terceira coisa que vai nos julgar, e essa daqui é decisiva, porque ela vai influenciar diretamente naquilo que nós vamos ser eternamente. Gálatas. Gálatas capítulo 6.
Versículo 7 e 8. Não errei. Deus não deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também se fará. Versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Não só as palavras de Jesus, não só as tuas palavras, mas o que você planta. O que você planta é o que vai julgar você no momento da colheita. Aí eu pergunto a você, qual é a semente que você tem? Mas irmão, eu não sei porque eu só tenho espinho na minha vida. E o que é que tu está semeando, hein? Será que é urtiga? Porque isso não é só na nossa vida agora não, terrestre não, gente. Ele diz, olha, o que semeia de acordo com a natureza humana caída, a carne, vai colher corrupção. Ou seja, vai colher coisa que apodrece. Corrupção aqui quer dizer coisa que apodrece, coisa que se decompõe. Sabe o que é coisa que se decompõe? Fala de morte. Por que o ser humano, ele não, por mais lindo e querido que seja, depois que ele morre, a mulher não quer ele mais dentro de casa? Por quê, hein? Sabe por quê? Porque ele foi semeado na terra com natureza corruptível que se corrompe, que apodrece. Então quando ele morre, entendeu? Ele apodrece, é corrupção. Então o que você faz? O que você planta? Ou você planta semente de coisas que vão apodrecer, de frutos que vão apodrecer, ou semente de frutos eternos que nunca apodrecem. Vamos ler lá em Daniel para a gente entender isso. Daniel capítulo 12. Isso está ligado diretamente à morte. Quando cada ser humano que morre é como uma semente jogada na terra. Veja aí Daniel 12 e versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Veja só, muitos que dormem no pó da terra, muitos que foram semeados no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Agora veja Mateus capítulo 5. Mateus 5 não, desculpa, João 5. Meu Deus, faz mais de 8 dias. Semana passada eu estava pior. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz,
E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Veja só, Daniel disse: uns vão ressuscitar para o gozo eterno, outros para a vergonha eterna. Aí Jesus fala que os que fizeram o bem, ou seja, os que semearam coisa boa, lá de Gálatas, os que semearam no Espírito, vão ressuscitar para a vida. E os que fizeram mal, semearam na natureza humana caída, ressuscitarão para a condenação eterna. Aí Paulo fecha o cerco no capítulo 15 de 1 Coríntios. Primeiro Coríntios capítulo 15, versículo 35 até o 37. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virá? Insensato, porque tu semeias, não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas um simples grão, como o de trigo ou de outra qualquer semente. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: na eternidade, você vai ter o corpo que você plantou em vida. Se você só semeia na natureza humana caída, só vive fazendo as obras da carne, você está plantando um caroço de feijão. Quando crescer, aí a semente morre, porque a Bíblia diz que para poder viver a planta, a semente tem que morrer. Então, quando você morrer, você só passou a vida toda semeando na natureza humana, fazendo o que não prestava, não quis saber de Jesus, ou se não estava na igreja, mas não era da igreja. Aí você vai semeando caroço de feijão. Caroço de feijão, de carnalidade, de obras da carne, de tudo quanto não presta. Aí você morre, é jogado na terra. Aí um dia, você está lá na sepultura e vai ouvir uma voz que chamando você, você ressuscita. E aí quem semeou urtiga vai voltar, vai ressuscitar com um corpo cheio de semente de urtiga. Eu estou falando assim na figura, mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Ou seja, quem semeou coisa ruim vai ressuscitar com um corpo tenebroso. E olha que a colheita é sempre maior do que o plantio. Né? Você semeia um caroço de feijão, nasce quantas vagens cheias de feijão. Então, no mundo espiritual é a mesma proporcionalidade. Agora, quem semeou no Espírito, aí a Bíblia diz, vai ressuscitar com um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus, porque Jesus, quando ressurgiu, se tornou as primícias dos que hoje dormem no Senhor. E isso está ligado totalmente ao juízo final. Porque no juízo final só vai ressuscitar um grupo de pessoas. Porque existe uma outra ressurreição.
Veja aqui no capítulo 20. Oi? Eu deixei lá o som passando e gravando. Apocalipse capítulo 20, desculpe. Apocalipse capítulo 20. Para vocês verem que o que a gente faz, o que a gente planta no corpo, a ressurreição no Evangelho é o sinônimo da colheita. E a gente em vida é o sinônimo do plantio. E a morte é a semente do corpo jogada na terra. É assim que o Evangelho encara. Entendeu? Capítulo 20 e versículo 4. Em seguida vi alguns tronos, e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido separadas, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado nem a sua imagem, nem tinha recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Amém. Vamos reler aqui. Ó, vê só. E vi tronos. Os irmãos me acompanham. E assentaram-se sobre eles. E foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados. Pessoas que morreram pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Pessoas que semearam no Espírito. E que não adoraram a besta, nem a sua imagem, a besta que é o anticristo. E todo esse sistema que está aí. E não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos, no versículo 5, não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Aí João diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A primeira ressurreição que a Bíblia fala, porque na Bíblia existem 2 ressurreições e 2 mortes. O que é a primeira morte? É a morte física. A morte física é a primeira morte, no sentido escatológico. Primeira morte, que é a separação da alma do corpo. Existe também a segunda morte, que a gente vai ver daqui a pouco. Existe também a primeira ressurreição, que é a ressurreição daqueles que estão aqui, dos que foram mortos, dos que morreram, não somente daqueles que foram degolados, mas de todos aqueles que morreram na fé, na esperança do Messias, desde o Antigo Testamento. Abraão, Jacó, todos aqueles, todos os justos, até o fim dos tempos. Esses ressurgirão, ressuscitarão primeiro. É aquilo que Paulo fala, né? Mas nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem, porque antes da última trombeta, né, os que estiverem mortos, os que estiverem dormindo, acordarão e serão transformados, e junto com eles nós nos reuniremos. Nosso irmão que faleceu agora há pouco, nosso pastor,
descansou, estará lá na primeira ressurreição. Nessa primeira ressurreição. Agora existe o outro grupo dos que semearam na carne. E é esse grupo aqui, do versículo 12, do capítulo 20. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Essa é a segunda ressurreição. Agora tem um caso específico aqui. Tem um caso específico que só Deus e a eternidade para explicar. É que nem todos aqui vão para o lago de fogo. Sabe como é que a gente descobre isso? Quando ele diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida. E aquele que não foi achado escrito. Significa que se aquele que não foi achado escrito é porque tem alguém. Ainda existe uma repescagem da graça de Deus. Porque a segunda morte só acontece quando esses que não foram achados escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo. Aí é onde acontece o que a Bíblia chama de a segunda morte, que é a morte eterna, a separação eterna, o banimento eterno de Deus. Onde nem a morte mata mais, porque até ela foi julgada. Que é onde diz que o bicho nunca morre. Pronto, é porque até a morte não mata mais, que a Bíblia diz aqui. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então nem a morte mata mais. Até ela foi julgada. É a segunda morte, é a morte da morte. Aí quando a morte, é por isso que a Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Então, irmãos, quem semear no Espírito, eu disse a vocês aqui que as palavras de Jesus nos julgam, as nossas palavras e as nossas atitudes. Tudo que a gente faz é uma semente que a gente joga na eternidade. E aí quando nós formos, o nosso corpo for semeado na terra, lá no futuro distante, porque nem todos aqui venham com essa ilusão, não, eu estou sentindo que sou da geração do arrebatamento. Eu já vi muitos dizendo isso. É porque não quer morrer. Não, é nada, ninguém quer. Ninguém quer. Mas a gente não pode se iludir, porque a gente pode ir a qualquer momento, gente. Estava o nosso irmão aí cheio de vida. Cheio de vida. E nós vamos escutar casos e mais casos. Não é o último. Nós vamos escutar casos e mais casos de pessoas que são tiradas da terra. Porque quem morre não é só gente velha. Novo também morre. E como a gente não sabe disso, é por isso que Deus nos chama nessa noite, para que nós possamos, se a gente está plantando alguma coisa, né, alguma semente de urtiga, a palavra de Deus ainda é a semente eterna. Ainda é a semente eterna. Você pode não ter semente por causa de um discurso
Mas você não pode dizer que não tem celeiro, porque Deus já te deu o celeiro. Aí Deus também já te deu a semente. Agora não joga fora. Semeia. E também não fica com ela guardada. Semeia. Semente é uma riqueza. Glória ao nome de Jesus. Que não se transforma em riqueza se você não perdê-la. As riquezas eternas é preciso você perder alguma coisa. Jesus disse: quem quiser achar a sua vida aqui, vai perdê-la na frente. Agora, quem tiver a coragem de jogar a sua vida na terra da eternidade com Deus, vai achar lá na frente. Vai ressuscitar em corpo glorificado, parecendo com o de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Sabe o que é um corpo glorificado? Vou ler esse versículo para terminar. João capítulo 20. E aqui a gente termina. Versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, primeiro da semana, cerradas as portas aos discípulos, com medo dos judeus que tinham ajudado, chegou Jesus e fosse no meio deles, e disse: Pai, seja convosco. Vocês prestaram atenção? Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajudado, chegou Jesus. Jesus entrou com as portas fechadas e se colocou no meio, quando os discípulos estavam com medo dos judeus, e disse: paz seja convosco. Glória ao nome de Jesus. Não é aquele corpo de um rico que está preso por um abismo sem poder transpor. Não, é um corpo que está livre da lei da gravidade. Entra e sai com as portas fechadas. Que Deus os abençoe. Eita, coisa boa! Meus amados, coisa boa, né? Coisa boa. Aleluia. Eu queria chamar a atenção, não, só um minutinho. Eu queria chamar a atenção de toda a igreja para um acontecimento que aconteceu, e eu gostaria que todos ouvissem. Hoje de manhã eu saí para lavar o meu carro. E eu lavo o meu carro na Lava Jato do Irmão, ali na Pedro II, perto da colônia. E eu fazia muito tempo que eu não ia lá. E quando eu cheguei lá, ele correu por perto de mim e disse: estava tanto tempo atrás do senhor que eu queria falar com o senhor. Eu digo: e foi que houve? Ele disse: é porque eu tive um sonho com o senhor. Eu digo: e aí, foi que houve no sonho? E ele me disse: é que tinha uma moça, escute bem, que estava caindo num precipício. E o Senhor estendia as mãos para ela, e ela segurava na sua mão. Só que tinha outra pessoa também estava caindo nesse precipício. E o Senhor estendia a mão e puxava essa outra pessoa também, que estava prestes a cair num precipício. E ele dizia assim: e essa pessoa, essa moça, é como se fosse a sua sobrinha. E eu me lembrei na hora do ciclo de oração. Eu me lembrei na hora do rapaz também. Eu digo: olha como Deus ama as pessoas. Ele inquietou uma pessoa que ele nem esperava, para
revelar algo que estava acontecendo aqui no nosso meio. Deus livrou alguém aqui do abismo. Do abismo. Louve a Deus, porque Jesus te ama do jeito que você está. Não deixe, não permita que Satanás venha a tirar esse privilégio. Esse privilégio que é apenas seu com Deus. Aproveite, porque Deus tem um plano especial para a sua vida. Deus tem um plano especial para a sua vida. E aproveite, porque grande foi o livramento na sua vida. Grande foi o livramento na sua vida. Aleluia. E a vida continua e nós estamos aqui. E olha, nós todos somos iguais. Não tem nada de diferente de ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. E ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todo mundo está no mesmo nível diante de Deus. Então, recomece a sua vida de uma forma diferente, glorificando a Deus, investindo na semente espiritual, porque depois da morte não tem mais jeito. Segue-se o juízo e aí a coisa está muito difícil. Mas Deus abençoe. Parabéns pelo grande presente que Deus lhe concedeu. A oportunidade de mudança de vida. Deus abençoe grandemente. O tempo foi embora. A gente tinha algumas coisas aqui também para endossar, né? Não, senhor. Não, senhor. Você deu tudo. Eu queria só uma colocação. Veja bem. É que existe o julgamento final, mas a humanidade já experimentou um julgamento divino. A humanidade já experimentou um julgamento divino. E ele sabe, a humanidade sabe, toda a humanidade sabe qual foi e sabe como foi. E sabe que o próximo julgamento vai ser do mesmo jeito do primeiro julgamento. E é a própria Bíblia quem diz. Lá em Mateus 24, 36, Mateus 24 e 36, eu gostaria que alguém abrisse para ler, Mateus 24 e 36, que diz assim, veja que coisa linda, o juízo final, esse julgamento do juízo final. Engraçado, a gente pensa que é Deus que vai julgar, né? Como o pastor falou aqui. Mateus 24, 36 em diante. Mateus 24, 36 em diante. Veja que coisa interessante. A gente pensa que é Deus que vai sentar no trono e vai julgar. Não. Deus a ninguém julga. Ele entregou ao filho. Aí o filho diz, eu não quero julgar não. Quem vai julgar é... Meu irmão, é coisa tremenda. Tremenda. Sabe quem é que vai julgar? Você, eu, a igreja que vai subir. Somos nós. E nós temos, Enoque falou aqui na Constituição, e nós temos essa Constituição em mãos. Vai ter em mãos essa Constituição. E é você que vai julgar. Nós vamos julgar, sabe quem? A Bíblia diz, vamos julgar os anjos que caiu. Pasme. Pasme você. Você vai julgar você. Você que vai ser arrebatado com a igreja, é você que vai julgar os anjos que caíram. É você. Sou eu. Imagina as pessoas. Se a gente vai julgar os anjos, imagina as pessoas. Aleluia. Escuta, quem achou pode ler. Mateus 24, lê aí, 36. Pode ler. Peraí, não. Pode ler, Raquel, pode. Sim, pode ler. Sim.
Ninguém sabe. Certo, o que mais? Assim, Moisés não. Assim como foi no dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. O que mais? Sim? 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 E davam-se em casamento? Sim. Certo? Muito bem. E matou a todos. Muito obrigado, Raquel. Deus te abençoe. E matou a todos. Julgamento. Só que antes do julgamento, Deus deu aquela repescagem. Deus deu uma arca. Escuta uma coisa. Escuta uma coisa. Por mais absurdo que seja, a arca não se encheu de gente, não. As pessoas não quiseram nada com Jesus. Sabe quem quis? Os animais. Sabe o que é que está dizendo? Que antes desse trono, desse arrebatamento da igreja, os animais vão ser mais inteligentes do que os homens. Os animais vão ser mais inteligentes do que os homens. Os animais vão tomar o lugar dos homens e os homens tomar o lugar dos animais. Isso é o que vai acontecer. Foi o que aconteceu antes do grande julgamento. Veja a cabeça dos homens. Veja o que se passa na cabeça, o raciocínio, a razão dos homens sobre o evento que estava para acontecer. A gente está falando sobre julgamento. A gente está falando sobre julgamento. E antes do dia de Noé, antes dos dias de Noé, antes de Deus julgar a humanidade, porque Deus já julgou a humanidade. Deus já julgou a humanidade. A humanidade já está julgada uma vez e vai ser julgada a segunda vez. Deus já julgou a humanidade. E se você quer saber quem vai estar lá, pode ler isso aqui. E você vai saber quem é que vai estar lá. Quem vai ser julgado, quem vai ser condenado, quem não vai ser condenado. Se você não quer ser condenado, lê isso aqui e pratique isso aqui, e você vai se livrar da condenação eterna. Está tudo aqui. Aí eu pergunto, o que a gente está fazendo disso? Quando a gente chega em casa? Quero nem saber. Aí você vai ser julgado por isso. Porque você está desprezando a palavra. E tem quem julgue. Ela mesma vai te julgar. Ela mesma vai te julgar. Aleluia. Antes do dia de Noé, eu pergunto, o que era que havia antes do dia de Noé? Violência. A violência estava de uma forma tremenda. Eu pergunto, e hoje, como é que está? Está próximo. Está bem próximo. Está próximo ao arrebatamento da igreja. Está bem próximo. Porque a violência que existia antes de Noé já não é mais a violência que a gente está vivendo hoje. A de hoje é muito pior do que a de Noé. O que está acontecendo é a misericórdia de Deus. Porque nem todo mundo ainda entrou na arca. Aí Deus está tendo misericórdia da gente. Por quê? Porque às vezes hoje eu venho para ir para a arca, amanhã não vem mais.
Aí amanhã eu venho, no outro domingo eu não vou, porque eu estou em outro local. Quer dizer, a gente julga desnecessário. Está lá. Aleluia. Escuta uma coisa para terminar. Abre Isaías 49:15. Eu quero só mostrar para você como a gente precisa disso aqui. Como a gente precisa disso aqui. Eu vou já chegar aí. Estou já chegando. É só para a gente terminar hoje. Isaías 49:15 e 16. Isaías 49:15 e 16. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, Sim. e não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esqueça, eu todavia não esquecerei de ti. 49:15 e 16. Eis que nas palmas Sim, sim. de Deus gravado. Muito bem. Aí. Aqui. Atenção, toda a igreja. Atenção. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Como? Como você está gravado na mão de Jesus? Como? Está o nome lá? Priscila, gravado na mão de Jesus? Não. E como é que você está gravado lá, Maneide? Como é? O que está marcado lá na mão de Jesus, a gente tem que ter essas marcas. Daí que, se essas marcas estão na mão de Jesus, está na minha também, eu estou gravado nesta mão. Mas se não, se eu não levo as marcas de Cristo no meu corpo, eu não estou gravado. O que vai identificar que eu estou gravado na mão de Jesus é as marcas que ele tem lá e que também eu tenho. Porque foi Paulo que diz: eu carrego as marcas de Cristo no meu corpo. Graças a Deus. A gente precisa entender o que a palavra de Deus passa para a gente. Isaías disse: olha, eu tenho gravado vocês tudinho. Eu tenho gravado vocês na minha mão. Mas se você for olhar na mão de Jesus, tem a marca da cruz, da crucificação dos cravos. Agora, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Leia bem alto para toda a comunidade ouvir. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. 11, Enoque. E assim nós que vivemos, Sim. estamos sempre entregues à morte, Sim. por amor de Jesus, Sim. para que a vida de Jesus se manifeste também Em nosso corpo mortal, nossa carne mortal. Você está escrito na mão de Deus? Você está escrito nas marcas de Jesus? Aleluia. Aleluia. Que Deus abençoe a todos vocês. Não se preocupe não, porque Deus vai marcar a gente tudinho na mão dele. A gente vai ser tudinho marcado.
Oh, glória, marcado. Oh, glória, a gente vai ser marcado, viu? Até quem está escutando na rádio também vai ser marcado, vai ser marcado. Aleluia! Que Deus abençoe.